Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, de aprendizagem mútua sobre o que é a codificação fundamental. E tendo nós, na última palestra deste ciclo, entrado no ano de 61 da Revista Espírita, como vos recordareis, encontramos lá uma referência que nos pareceu a mais importante desse ano, ao Livro dos Médiuns. Tendo nós começado o nosso ciclo pelas 3 obras de iniciação, em seguida, depois fomos ao Livro dos Espíritos e depois, seguindo as boas indicações pedagógicas de Kardec, começamos a consultar a Revista Espírita e tematicamente, a partir do ano de 58, fomos buscando artigos que nos ajudassem a perceber melhor a codificação fundamental. E é assim que, tendo passado já alguns estudos da Revista Espírita, nós chegamos ao ano de 61, que chegamos há cerca de 15 dias, na última palestra que podeis encontrar aqui nos nossos canais, e tomamos por informação relevante o que ocorreu nesse ano, o lançamento do Livro dos Médiuns, logo no início do ano. Digamos que a quarta obra, na sequência cronológica, como iremos ver, das 11 da codificação fundamental. E então, depois de termos preparado o terreno, digamos assim, hoje vamos mesmo refletir sobre essa obra. Mas antes disso, e como preparação para melhor utilizarmos as nossas boas energias e podermos recolher todos ensinamentos mútuos sobre esta questão, iria desafiar-vos para se unirem a mim e estabelecermos uma conversa com Deus que nos harmonize a todos. Então, queridos amigos, unamos o nosso pensamento e levamo-lo a Deus, o Criador de tudo, e louvemo-lo pela sua obra maravilhosa. Esta obra que todos nos damos conta, nos mais detalhes, os mais pequenos detalhes da vida, que sempre existe um outro detalhe para além, para nós descobrirmos. Ou nos permite, com o avanço da nossa inteligência, termos uma visão mais aprimorada daquilo que já conhecíamos desse primeiro detalhe. É uma dinâmica maravilhosa desta obra. É digno de louvor, louvado seja Deus pela tua obra. Mas queremos também agradecer a Deus esta dádiva, desta ferramenta maravilhosa com que nós descobrimos a sua obra e recolhemos a interpretação das leis que a regem e que é a inteligência. Essa ferramenta que Deus, na sua infinita justiça e bondade, outorgou a todos nós, simples, igual para todos, mas com a responsabilidade de cada um de nós desenvolvê-la por forma a poder, ao longo do tempo, recolher melhores verdades sobre a obra de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva da inteligência. Mas, Senhor, por fim, nós queremos pedir-vos que, no uso dessa faculdade que nos faz progredir a todos intelectualmente, primeiro, moralmente, depois, nos ampareis e nos envieis os anjos da guarda, a espiritualidade superior que sempre nos ajuda nas nossas tarefas, quando em particular quisermos entregar-nos nos braços da preguiça, da ociosidade e não usar a inteligência para conhecer a tua obra maior. O mesmo é dizer
para estagnarmos no progresso sem nos darmos conta que não temos outro caminho senão voltar ao mesmo ponto onde parqueamos os nossos conhecimentos para mais tarde continuar. Bem-haja, Senhor, muito obrigado. E então, queridos amigos, agora já mais harmonizados uns com os outros, vamos então passar à reflexão sobre esta quarta, cronologicamente, das 11 obras da codificação fundamental, que é o Livro dos Médiuns. Quem nos define que ela é uma das obras da codificação e é a quarta é o próprio Kardec. Neste catálogo, para se fundar uma biblioteca espírita, que é um catálogo anexo ao último número da Revista Espírita que Kardec prepara antes de desencarnar. Kardec, isto é, Denisard Hippolyte Léon Rivail, mas que, assumindo o pseudónimo de Kardec, construiu a codificação fundamental, constituída por estes 11 livros. E nós podemos confirmar isso exatamente neste catálogo, que está apenso ao último número da Revista Espírita que Kardec prepara, o de abril de 1869, e se o desfolharmos, e podeis descarregar da internet este catálogo, se não o tiverdes em forma física, se o desfolharmos, dizia-vos eu, que encontraremos 3 partes. E logo na primeira parte vamos encontrar este título, Codificação Fundamental. E aí vemos listada estas 11 obras. Aquelas 3 primeiras em cima à esquerda, as de iniciação, que já aqui fizemos uma palestra por cada uma delas. Aqui embaixo, as de natureza básica, cá está o Livro dos Espíritos, já fizemos uma palestra sobre ela. E aqui está o Livro dos Médiuns, que vamos hoje palestrar sobre ela. Depois temos o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, que a seu tempo, quando ancorados pela Revista Espírita, que vemos lá aqui em cima, na primeira linha, mais à direita, constituindo o subgrupo das obras especializadas, as 3, quando a Revista Espírita nos indicar, nesses anos, como um dos factos proeminentes a publicação dessas obras, seguindo exatamente a lógica de estudo do Espiritismo que Kardec nos deixa nesta mesma obra, o Livro dos Médiuns, que hoje vamos estudar. Então, temos a Revista Espírita, de que já fizemos uma palestra só por ela, e agora temos vindo a estudar de ano a ano, tal como Kardec nos sugere. Depois, a Viagem Espírita, 1862, e por último, os caracteres da Revelação Espírita. Isto é, a codificação fundamental. O Livro dos Médiuns insere-se no subgrupo das obras de natureza básica, como aqui vemos. Esta é uma obra... To you. Happy birthday. There you go. To you. You. Que está quase a cumprir mais um aniversário. Fez no início deste ano, fez 161 anos. Ela nasceu, ou foi publicada pela primeira vez, em 1861. E como habitualmente nós temos feito quando refletimos sobre cada uma destas obras, e serve apenas a palestra para um incentivo, para que os amigos saibam o que lá vem e possam depois, por vocês próprios, estudá-la, nós costumamos abordar estas obras desta forma que aqui vemos à direita. Num primeiro passo, vamos olhar para o porquê. Porquê é que esta obra nasce, quais são os motivos porque ela nasce, quando nasce, qual é a sua relação com as outras 11 obras da codificação fundamental e como se a deve estudar. No segundo passo, nós então vamos mergulhar nas questões da publicação e da edição desta obra, que vai sendo alterada ao longo do tempo.
E vamos então olhar para ela até se estabilizar na última das edições, que neste caso vai ser a 11ª, é uma das obras que, curiosamente, a sua última edição é publicada, ou melhor, vem para as prateleiras das livrarias públicas depois de Kardec ter falecido. E então, estabilizando na 11ª edição, vamos, por fim, num terceiro passo, mergulhar na estrutura dessa edição e então olhar para ela, ver como ela é constituída, ter uma ideia do que é que a obra nos diz, para que serve e como a devemos estudar. É um convite para o vosso estudo. Passemos, pois, ao primeiro passo, à questão do porquê. Porquê é que esta obra surge? Para que finalidades Kardec a criou? Vejamos um pequeno vídeo que nos vai contar esta história. Desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade, afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médios e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado o Livro dos Médiuns. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura humana. Então, queridos amigos, aqui temos, num breve resumo, a história do Livro dos Médiuns. Vimos que o Livro dos Médiuns vem substituir uma obra de caráter prático que existia antes, era as Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, e que tem uma característica científica, eminentemente experimental, prática, que é um manual, digamos, da mediunidade, da paranormalidade humana no contacto com outras dimensões. E vem substituir aquelas instruções práticas para as manifestações espíritas. Olhando um bocadinho mais para a história que antecede esses momentos de lançamento do livro, recordamos que Kardec, nessa altura, vivia aqui. Vivia na Rua dos Mártires, número 8. É esta rua. Naquela porta que vemos ali ao meio, de cor de rosa ou violeta, era o número 8. Essa porta desemboca para um corredor, por sua vez esse corredor desemboca num pátio interior e a casa de Kardec apenas tinha janelas que davam para esse pátio interior. Isto é, não davam para esta rua. Kardec vivia já aqui, inclusivamente, quando se começa a interessar pelo
espiritismo e começa a coligir informação para preparar o livro dos Espíritos, a primeira das 11 obras da codificação fundamental em termos cronológicos. A casa de Kardec, esta que estamos aqui a observar, situa-se ali no mapa de Paris, vem ali o número 6, vem aqui, é uma Paris central, está aqui o rio Sena, está aqui uma ilha no meio do rio, é a ilha de Notre-Dame, onde está a Catedral de Notre-Dame, e Kardec, quando começa a consultar os espíritos através de diferentes médiuns para coligir o livro dos espíritos, ele consulta médiuns que viviam nestas localizações azuis com estas letras. E utilizou para tal o controle universal do ensino dos espíritos. É uma ferramenta que permite à ciência de observação, que é o espiritismo, conferir natureza científica de comprovação aos ensinamentos, às mensagens que nos vêm do mundo espiritual. A primeira que venha não tem por que ser a melhor verdade, tem só o valor da verdade daquele espírito. Para que passe a ter um valor reforçado, um valor científico, que é comprovado por outros, tem mesmo que ser comprovado por outros. E por isso Kardec ia de casa em casa destes médios, ia evocando diferentes espíritos, e quando, do vasto conjunto de perguntas que ele fez, muito superior às respostas que ele elegeu, às respostas que coincidiam, que foram em número de 501, e só essas, ele veio publicar o livro dos Espíritos, aqui embaixo, onde vem este círculo, que é o livro dos Médiuns, no Palais Royal, ou Palácio Royal, um espaço monumental que ainda hoje existe junto ao Museu do Louvre. E vem lançar o livro dos Espíritos numa galeria deste Palácio Royal, que é esta, a Galeria de Orleans, que nos tempos atuais tem este aspecto. Tinha um aspecto diferente no tempo de Kardec. No tempo de Kardec tinha um telhado aqui por cima e estas colunas, que aparentemente vazias agora, estavam ocupadas por casas comerciais. Digamos que este era um espaço com a mesma finalidade como os nossos centros comerciais de hoje. Não existia esta fonte decorativa que aqui está, com estas esferas, e Kardec lançou aqui o livro dos Espíritos na sua primeira edição, com o apoio de uma dessas casas comerciais que ocupava um desses espaços debaixo destas colunas, que era a livraria Dantu. E esta é a capa do livro dos Espíritos, a primeira edição, que tinha apenas 501 perguntas, muito diferente da 16ª edição, como se recordarão, que já tem 1019 perguntas e em vez de 3 partes tem 4 partes e que vem a público em 1869, 4 dias antes de Kardec desencarnar, ou Rivail desencarnar. Num livro que se produz aqui em Portugal em capa rija, capa física, editado pela Federação Espírita Portuguesa, aqui o temos, mas todos estes livros, estas 11 obras da codificação fundamental, são gratuitas se nós a descarregarmos da internet, em PDF, sem cometermos nenhuma ilegalidade, porque já não têm direitos de autor, já têm mais de 50 anos de idade. Portanto, os meus amigos estão à vontade para descarregá-la na internet. Ora, isto aconteceu, a publicação desta obra aconteceu dia 18 de abril de 57, e foi a primeira, cronologicamente, das 11. A segunda vai ser lançada no início do ano seguinte, logo a 1 de janeiro de 58, na forma de jornais mensais. Por isso ela vai se constituir na obra maior, a Revista Espírita, e na obra guia, na obra orientação, na obra bússola para se estudar o Espiritismo. É Kardec quem o diz. Aqui está a capa do primeiro exemplar mensal, o de janeiro de 1858, da Revista Espírita, que também Kardec lhe atribuiu o nome alternativo de Jornal de Estudos Psicológicos, pela ligação muito íntima que ele entendia existir entre o Espiritismo, tal como ele estava a coligir,
e a psicologia da época. Esta obra dura quase 12 anos a ser publicada mensalmente, um exemplar por mês, e Kardec responsabiliza-se por todos esses exemplares. Ele responsabiliza-se pela publicação de 136 exemplares mensais da revista Espírita, sendo o último o de abril de 1869, que ele prepara em março, é surpreendido pela morte a 31 de março e já estava pronto e é publicado. A esse número de abril ele apensa o dito catálogo racional para se fundar a Biblioteca Espírita, o mesmo é dizer para se estudar Espiritismo, e lá, como vimos na primeira parte, vem elencada o que ele considerou ser a codificação fundamental entre o vasto conjunto maior, que se sabe historicamente serem por volta das 32 obras, dentro desse vasto conjunto de obras dedicadas ao Espiritismo, produzidas por Kardec, ele elege as 11 que são as essenciais para se estudar o Espiritismo, entre as quais esta que, como veremos mais adiante, e se recordarão de palestras anteriores, Kardec indica como o timoneiro, a bússola para que estudemos tematicamente as outras obras a seguir. Ele, no final de cada ano, e para a comodidade dos estudantes de Espiritismo, ele depois juntava os 12 exemplares mensais de cada ano, encapava-os com uma capa anual e produzia volumes anuais. Aqui temos, por exemplo, de 58. Portanto, em boa verdade, esses 136 exemplares mensais, nós podemos encontrá-lo distribuído por 12 volumes, sendo que o último volume, o de 1869, só se considera codificação fundamental os primeiros 4 exemplares de abril a maio, inclusive, que são produzidos por Kardec. Os outros já não são produzidos por ele, são pelos sucessores, nomeadamente e com a supervisão de Amélie Boudet, sua viúva. Esta é a segunda das 11 obras da codificação, 1858. Neste mesmo ano, em abril, dia 1 de abril, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Digamos que é o embrião, o primeiro centro espírita, a primeira sociedade espírita em todo o mundo. E funda-o fisicamente no mesmo complexo monumental onde tinha lançado o Livro dos Espíritos, o Palais Royal, mas numa outra galeria lateral, para o lado oeste, nós podemos ver ali, neste círculo que aqui está em baixo, que diz SE, Sociedade Espírita, é numa galeria lateral. É a Galeria Valois. E esta Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas é instaurada por ele, fundada por ele, e ele presidia até ao seu desencargo. Não porque ele quisesse, mas porque, sendo uma instituição democrática, havia votações, eleições todos os anos, e todos os anos Kardec foi votado para continuar como presidente. Porém, ela vai mudando de lugar. Estando aqui instalada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e Kardec vivendo na Rua dos Mártires 8, em 58, depois de já termos o Livro dos Espíritos e os primeiros exemplares da Revista Espírita, em julho Kardec sente necessidade de publicar primeiro na Revista Espírita um texto do que viria a ser a brochura das instruções práticas das manifestações espíritas. Já estão a ver a importância da Revista Espírita. Várias obras aparecem primeiro na Revista Espírita e depois é que se tornam independentes. Todos os assuntos que vemos em qualquer uma das 11 obras primeiro passam na Revista Espírita como um artigo, por exemplo, ou uma discussão, e depois são como condensadas numa obra mais com um âmbito mais limitado. E assim aconteceu com as instruções práticas para as manifestações espíritas. Kardec dava-se conta que havia uma grande curiosidade das pessoas partirem para o espiritismo prático, evocarem os espíritos através dos médiuns, e sem atenderem a cuidados de segurança e consequências
não desejadas que podia haver daí. E então ele lança estas instruções práticas para as manifestações espíritas, que, como vimos naquele vídeo anterior, virá a ser substituído pelo Livro dos Médiuns. Digamos que é a antecâmara do Livro dos Médiuns. Numa capa física, podemos encontrar esta, podeis encontrar na internet. Esta obra não pertence à codificação fundamental, porque vai ser exatamente substituída pelo Livro dos Médiuns, muito mais ampliado, como vimos naquele vídeo inicial. Passamos de ano e, em 1859, aparece a terceira das obras da codificação fundamental. A primeira de natureza de iniciação, que é o Espiritismo. Já fizemos também aqui uma palestra. E já a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha mudado pela primeira vez em vida de Kardec. Tinha mudado exatamente para este local que aqui vemos, que é o lado a oeste, a galeria a oeste da outra, de Valois, onde tinha sido pela primeira vez instalada, e nestas portas, este espaço era um restaurante, de nome Druix, e Kardec estabeleceu com o dono do restaurante um contrato de aluguer em que, no final do restaurante, servia refeições 2 dias à semana, terças e sextas-feiras, ele utilizava o espaço para as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É já estando aqui a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que nasce a primeira obra de iniciação, o que é o Espiritismo, na sua primeira edição, que tem uma capa física como esta, aqui em Portugal. Portanto, esta é a terceira na cronologia. Nesta obra há uma curiosidade muito interessante que está muito ligada com o Livro dos Médiuns da seguinte forma. Encontramos no final da obra da primeira edição, porque Kardec também, nas obras que ia publicando, aproveitava para, normalmente no final, fazer um registro, lembrando que existiam já outras obras para trás publicadas. E ele aqui fala, num Livro dos Espíritos, numa edição que tem 5 partes. A obra que temos hoje, baseada na 16ª edição, tem 4 partes e a primeira nasceu com 3. Nunca se encontrou um Livro dos Espíritos físico, com 5 partes, mas houve exatamente em 59, à venda por 3 francos. E o que é que era a quinta parte? A quinta parte era exatamente estas instruções práticas das manifestações espíritas, tinham nascido no ano anterior na Revista Espírita, ser publicado numa brochura autónoma, e Kardec, nesta altura, neste ano, ainda estava na dúvida, não sabia se ia existir um Livro dos Médiuns, estava a pensar o que é que ia fazer desta brochura, se era melhor integrá-la como uma parte do Livro dos Espíritos e ficava tudo integrado ali, se era melhor autonomizá-lo. Nesta altura ele experimentava difundir essas instruções práticas também como uma parte do Livro dos Espíritos. Não é assim que vai ficar, como nós já sabemos, e inclusivamente na segunda edição do Livro dos Espíritos, que ocorre no ano seguinte, em 1860, se vocês forem ler a introdução e os avisos de Kardec, ele, em francês, conta as dúvidas que tem sobre o Livro dos Médiuns no ano anterior a sair o Livro dos Médiuns. Portanto, estamos em 1860 e ele conjetura, connosco, falando com o seu público, o que é que ele pensaria do espiritismo experimental, da parte experimental do espiritismo. Ainda tem dúvidas, mas o ano vai correndo. Entretanto, ele, pela última vez, muda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para a Passagem de Santana, 59. Este espaço que aqui está, sobe-se aqui umas escadas neste corredor aqui à direita e vem-se aqui para uma sala que está por cima deste toldo vermelho, que à data de hoje é um hotel. E era aí o escritório de Kardec, a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o escritório da Revista Espírita, e é aqui, inclusivamente, que Kardec vem a falecer no dia 31 de março de 1869.
Muda-se para aqui no dia 15 de julho de 60 e, entanto, muda de casa, vai para o sul de Paris, para a Vila de Segura. Estávamos no ano anterior à publicação do Livro dos Médiuns. O que é que existia da codificação fundamental? Apenas aquelas 3 obras, cada uma de natureza distinta, como aqui vemos. Faltavam todas estas, em que a seguinte ia ser o Livro dos Médiuns, em 1861, daí a 4ª obra. Se nós as colocarmos agora agrupadas por afinidades e dentro das afinidades cronologicamente, cá temos as de iniciação aqui à esquerda em cima, as 3, o que é o Espiritismo, cronologicamente, o Espiritismo na sua expressão mais simples e o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que já vimos e vamos rever de novo, até devem ser estudadas pela ordem contrária de publicação. Depois, em baixo, na coluna de baixo, na linha de baixo, as 5 obras de natureza básica, que muita gente, cometendo uma sinédoque, que é trocar a parte pelo todo, vai chamando de codificação fundamental, de Pentateuco. Não é Kardec, não foi Kardec que disse isso. Nessa ideia não é de Kardec. Kardec nunca chamou a estas 5 obras a codificação fundamental. Ele chamou, sim, codificação fundamental a estas 11 e, portanto, são estas 11 que nós temos que estudar e há bons motivos para isso. Nós já temos vindo a falar sobre isto. E, por fim, mais estas 3 obras de natureza especializada, como vos dissemos, entre as quais a Revista Espírita, que temos estado a falar, a Viagem Espírita de 1862 e os Caracteres da Revelação Espírita, que é a última obra das 11 a sair cronologicamente a publicação. Na altura, antes de 1861, Livros Médiuns, o que existia da codificação fundamental, apenas isto. Então, como estudar uma doutrina com este conjunto de obras e com estas 3 distintas naturezas? Pois diz-nos a razão que, se o codificador, ainda por cima ele era pedagogo, construiu umas obras de iniciação, devem ser para nos iniciarmos por ela. Mas como não ficou só por uma, mas afinal até construiu 3, então já urge perguntar por onde começar. Diz-nos a razão também que qualquer autor reflete uma ideia mais amadurecida numa edição posterior à primeira do que na primeira. Por isso é que ele faz edições. Ou passado mais uns anos, porque amadurece as ideias. Daí que nós devemos ir, dentro das de iniciação, devemos ir da mais recente para a mais antiga. E, por outro lado, também, dentro das de iniciação, pela lei do menor esforço, nós devemos ir da mais simples para a mais completa. Se pudermos começar por uma obra que tenha apenas 20 páginas, não vamos começar por uma de 200. Ora bem, colocando estes 2 critérios sobre as 3 obras de iniciação, temos esta sequência, em que coincidem exatamente os 2 critérios. Devemos começar a mais recente, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é de 1864, que é simultaneamente a mais simples, tem apenas 42 capítulos para se lerem, são 20 páginas, se quiserem imprimir. Depois passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples, são 60 capítulos, um bocadinho maior que a anterior, mais antiga, 1862, são 30 páginas. E, por fim, ir para a primeira de todas, 1859, o que é o Espiritismo, que já é uma obra de iniciação encorpada. São, hoje, 200 páginas, baseada na 8ª edição. Depois de estudarmos estas 3 obras, então, sim, e de acordo com as instruções de Kardec, que vem exatamente no Livro dos Médiuns, então entrarmos no Livro dos Espíritos. Ele diz-nos isso no Livro dos Médiuns, no capítulo 3 da primeira parte, que ele fala do método. Do método que é de investigar, mas também o método de estudar espiritismo. Portanto, em 1861, ele diz que, havendo apenas de iniciação o que é o espiritismo, havendo a revista espírita e havendo o livro dos espíritos, ele diz, começai pelo que é o espiritismo. O que é que ele está a dizer? Começai pela obra de iniciação. Ele não manda começar pelo livro dos espíritos. Manda começar pelo que é o espírito. Há razões para isso. Uma delas, diferença entre espírito e alma. Outra delas, diferença entre subjugação e possessão. Portanto, porque Kardec não pôde atualizar tudo o que vinha no Livro dos Espíritos, nem na 16ª edição. Não havia computadores, não havia copiar-pegar.
era muito difícil alterar as páginas. Ele alterava o que era essencial e, por isso, ele foi fazendo obras mais recentes e, no fim, foi dizendo neste catálogo nacional e de estudá-las todas. E pela sequência que eu vos disse. Portanto, e esta é a sequência que ele nos disse. E, nesse mesmo capítulo 3º do Livro dos Médiuns, que hoje iremos ver, da primeira parte, ele diz, depois de terdes iniciado, que é o Espiritismo, o mesmo é dizer, à data de hoje, as 3 obras de iniciação, id ao Livro dos Espíritos, e depois ele diz que pegai na Revista Espírita, começou em 58, e tematicamente, porque lá estão abordados todos os assuntos que podemos encontrar nas outras 11 obras, então tematicamente, e tal como temos vindo a fazer aqui neste ciclo de palestras, então ide pelo tema às outras obras. Por isso é que nós hoje estamos a fazer esta palestra depois de termos estudado já a Revista Espírita dos anos 58, 59, 60 e 61 e agora nos debruçamos sobre o Livro dos Médiuns. E depois nós vamos voltar à Revista Espírita, o ano de 62, e haveremos depois de mergulhar na Viagem Espírita, 1862, e assim sucessivamente. Estão a ver? Portanto, é esta a forma de estudar Espiritismo, é esta a proposta que Kardec nos faz estudar Espiritismo e é esta a codificação fundamental. É como se tratasse de um edifício da codificação fundamental. Nós teríamos nas fundações, nos alicerces, teríamos as 3 obras de iniciação, estas que aqui vemos. Depois, sobre os alicerces, necessariamente toda a casa faz assentar um chão. Qual é que é o chão? A base da codificação fundamental é o Livro dos Espíritos. E depois começamos a construir as colunas. E começamos normalmente por construir a coluna que vai suportar o maior peso da casa. Qual é que é esta aqui? A coluna mestra é a Revista Espírita, como nós já vimos, pelas razões que apontamos. E então depois erguemos as outras colunas. Quais são as outras colunas? São exatamente as outras 4 obras de natureza básica que até decorrem de cada uma das partes do Livro dos Espíritos, tal como aqui temos espelhado. E, por fim, como em qualquer obra, em qualquer casa, um telhado que, neste caso, e chamamos a atenção que a obra que nós vamos estudar hoje é uma desses pilares, dessas colunas que apoiam esse telhado, onde nós encontramos 2 sótãos, a Viagem Espírita, de 1862, e os Caracteres da Revelação Espírita, que junto com a Revista Espírita constituem o subgrupo das obras especializadas. Queridos amigos, é pois esta a relação que eu vos queria trazer e fazer lembrar do Livro dos Médiuns com a codificação fundamental e quando o devemos estudar. Então, passemos agora à segunda parte da nossa palestra, em que vamos olhar para as questões da publicação e das edições, das alterações que se foram sucedendo após a primeira. Ele é lançado logo no início do ano, de 61, mais provavelmente em 19 de janeiro de 61. A capa era esta, que aqui vemos. É lançado aqui, esta capa que aqui vemos, é lançado na Passagem de Santana, como já vimos. A primeira edição é diferente da 11ª, no sentido em que tinha apenas 34 capítulos, embora já tivesse uma introdução em 2 partes, mas depois o rearranjo é diferente lá dentro, como nós já iremos ver. A 11ª edição, como também mais adiante veremos, e já vos chamei a atenção, é uma dessas obras, e são várias, que Kardec já não vê ela a sair para a venda ao público, mas deixa tudo preparado, são publicadas uns meses depois dele ter falecido. Como vos dissemos, Kardec, na sua ideia, ele aqui decide-se, se em 60 ainda estava com dúvidas o que é que ia fazer das instruções práticas do espiritismo experimental, das regras, das leis gerais e universais da mediunidade, se os ia colocar como uma parte do livro dos médiuns ou ia autonomizar, aqui ele já estava decidido e então amplia as instruções práticas para o livro dos médiuns e deixa de publicar as instruções práticas para as manifestações espíritas. E nasce esta obra, a segunda do conjunto de natureza básica, dedicado fundamentalmente ao laboratório espírita, ao espiritismo experimental. Nasce assim
nasce na primeira edição uma introdução, depois tem o capítulo das noções preliminares. Aqui uma característica interessante, nestas noções preliminares há 6 capítulos, entre os quais, na altura, o quarto do método, o tal que ensina a estudar espiritismo, vem aqui, era o quarto, estão a ver? Hoje é o terceiro, mas na altura era o quarto. Isto porquê? Porque aquele capítulo primeiro, o vocabulário espírita, vai mudar a partir da segunda edição e hoje em dia encontra-se no final e muito mais pequeno, mas que vinha já das instruções práticas para as manifestações espíritas. Portanto, são 6 capítulos que integravam essas noções preliminares e a segunda parte, composta por 28 capítulos, as manifestações espíritas, portanto, constituía a segunda parte e nós podemos ver aqui num sumário que é uma fotografia desse primeiro exemplar, da primeira edição. Vai haver alterações. A alteração mais significativa, curiosamente, como a do Livro dos Médiuns, que já aqui também falamos dela quando estudamos o ano de 60 da Revista Espírita, é também no Livro dos Médiuns a mais significativa. E ele lança, por exemplo, na Revista Espírita de novembro de 61, ele, que é quando sai a segunda edição do Livro dos Médiuns, portanto, no final desse ano, ele escreve isto, escreve que o capítulo do vocabulário espírita, que continha 200 itens, passa para o final, estava no primeiro capítulo da primeira parte, como vos tinha chamado a atenção há pouco, e passa para o final, o último capítulo da segunda parte, mas já mais escorreito, apenas já com 25 definições, ocupava só 3 páginas, porque ele considerava que depois, no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, já estavam definidos todas as outras definições que, entretanto, estavam dadas em 58 naquela brochura das instruções práticas para as manifestações espíritas. E ele depois diz que, por outro lado, esta nova edição do Livro dos Médiuns foi revista, corrigida com concurso de espíritos e aumentada com um grande número de instruções novas. Em boa verdade, traduziu-se num acréscimo de 2 capítulos e um remanejamento de vários conteúdos. E depois vão sucedendo uma série de edições até que estabiliza na 11ª, que já vem a ser lançada em 28 de agosto de 1869. Kardec, recordo que tinha desencarnado a 31 de março de 69, deixa tudo preparado, e são os seus seguidores, supervisados pela sua viúva, Amélie Boudet, que lançam esta 11ª edição, que é com base nesta que hoje devemos estudar, o Livro dos Médiuns, e é lançada já a Sociedade Parisiense dos Espíritos, a Livraria Espírita, a Revista Espírita, está nesta localização que aqui vemos, que é a Rua de Lille 7, para onde se mudou tudo, logo após a morte de Kardec. Esta 11ª edição já tem os tais 36 capítulos e 516 páginas, e numa capa física, à venda aqui em Portugal, numa edição da Federação Espírita Portuguesa. É esta, mas como vos digo, estes livros estão todos livres de direitos, se nós os descarregarmos da internet e descarregamos as edições atualizadas, interessa-nos descarregar a 11ª, que tem esta constituição, que aqui vemos, cá está, tem uma introdução e depois tem umas noções preliminares da primeira parte, cá está o método de estudar, cá está, é o terceiro, era o quarto capítulo, porque o primeiro era o vocabulário espírita, agora o primeiro passou a ser aos espíritos, e depois passou para aqui a segunda parte, em que, em boa verdade, nós, nesta segunda parte, que tem aqui 32 capítulos, nós podemos até separá-la em 3 subpartes. Do capítulo 1 ao capítulo 13 é mais dedicado aos fenómenos, explica-nos os vários fenómenos mediúnicos. Do capítulo 14 até ao capítulo 20 é dedicado aos médiuns, os vários tipos de médium, da formação dos médiuns. E do capítulo 20 em diante é dedicada ao meio, portanto, do 21, digamos, inclusive, a influência do meio é dedicada ao meio, terminando aqui para o fim, há aqui uns capítulos interessantes, que é o 29, que é das reuniões das sociedades espíritas. O 30 é um regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para servir de orientação à fundação
das sociedades, serve de orientação à fundação dos centros espíritas de hoje. Há depois um capítulo 31 de Dissertações Espíritas, é muito prático, mostra-nos mensagens que são enganosas, mas estão escritas com um palavreado muito interessante, que a um incauto pode deixar-se enganar pelo espírito que se faz passar por outro para a escrever. Vale a pena para nós testarmos os nossos conhecimentos, porque importa é o conteúdo que nos interessa, o conteúdo elevado, mas há sempre espíritos que querem fazer passar por outros. A identificação pouco interessa, mas nós, muitas vezes, a nossa curiosidade é muito grande e queremos insistir na identificação e depois somos mistificados. E, por fim, cá está, o vocabulário espírita passou a ser o 32º, era o primeiro da primeira parte e passou para o 32º da segunda parte, já mais pequenino desde a segunda edição, apenas com 3 páginas e 25 definições. Portanto, baseado na 11ª edição, que tem esta capa aqui em Portugal, que sai em 28 de agosto de 69, é que nós devemos então estudar o Livro dos Médiuns. Também vos aconselho, para aqueles que querem estudar profundamente este livro, é um livro de caráter experimental, é um manual para se utilizar no laboratório espírita. Também poderem ler este livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. É muito interessante, estudando o Livro dos Médiuns, que nos ajuda a entender também, por outras palavras, o que vem no Livro dos Médiuns. É estudando o Livro dos Médiuns, é uma questão de procurar na internet, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, estudando o Livro dos Médiuns, é uma boa ajuda, pelo menos para mim assim a considero. E, como vos dissemos, esta 8ª edição está constituída por estas partes que nós aqui vimos, que se pode dividir a segunda parte em 3 subpartes, fenómenos, médiuns e meios, como nós falamos. Então, olhamos agora para as partes, então, do Livro dos Médiuns e vamos fazer um pequeno resumo por cada uma delas, por forma a que os amigos saibam o que é que lá vem e possam depois consultar e ler e estudar quando desejarem. Temos as noções preliminares, que é a primeira parte, e depois na segunda parte temos estes 3 subcapítulos, os fenómenos, os médiuns e os meios. Comecemos nas noções preliminares. O que é que nós lá podemos encontrar entre o capítulo 1 e o capítulo 4? Vamos ver, encontramos, portanto, há os espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural. O método é aqui que vem dito, o método de estudar espiritismo, né? Ok? E tem os sistemas de interpretar. No início, este capítulo tinha 6. Esta parte tinha 6 capítulos. Passou a ter apenas 4. Vamos ver um pequeno resumo do que isto é. Para poder situar bem no contexto da cultura a mediunidade, Allan Kardec começa o livro com uma interrogação. O capítulo 1 tem a seguinte pergunta: há espíritos? E Allan Kardec, através de raciocínios muito bem orientados, de discussão filosófica, chega à conclusão: é lógico, existe Deus, causa cáusica do universo. Logo, de natureza eterna e transcendental, ele cria a vida, cria o espírito, há espíritos. E os espíritos têm a sua identidade, a sua personalidade, e se podem comunicar. Logo depois de exarada essa questão, Allan Kardec chama atenção para a seriedade do espiritismo. O espiritismo é uma ciência. E diz ele com propriedade: ninguém estuda uma ciência brincando. Também não se pode estudar o espiritismo como que ler uma revista. En passant. É uma doutrina séria para pessoas sérias. E logo Allan Kardec estabelece a necessidade do estudo e da reflexão do espiritismo, por extensão da mediunidade. E mais tarde ele vai dizer: todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médiuns somos todos nós, porquanto a mediunidade é orgânica. É uma faculdade ínscrita no organismo, como a inteligência. É claro, a inteligência, a mediunidade, as aptidões culturais e artísticas, a memória, são do espírito, que imprimem nas células do cérebro, nos neurônios, no sistema nervoso central, nas glândulas endócrinas. É, portanto, uma faculdade orgânica que, para ser exercida,
deve ser realizada cristamente, santamente. Meus amigos, é isto, de uma forma resumida, o teor, o conteúdo destas noções preliminares. Vemos mesmo esse sabor preliminar, se há espíritos, se não há espíritos, como estudar o espiritismo, que sistemas há de pesquisa e de interpretação, o que é que são os médiuns, todos somos médiuns, porque de alguma forma sentimos os espíritos. Portanto, este sabor de iniciação, de preliminaridade. Entrando na segunda parte, subdividida naquelas três subpartes, comecemos pela subparte dos fenómenos, a que vai do capítulo 1 ao capítulo 13. E vamos ver também, em um pequeno resumo, dessas questões, vai desde a ação dos espíritos até à psicografia, vai passando por todos os fenómenos conhecidos na época. Hoje há outros, mas fundamentalmente aqui estão as manifestações físicas, depois as manifestações inteligentes com as várias manifestações inteligentes, a espontânea, a escrita direta, os locais assombrados, enfim, é uma questão de os amigos satisfazerem a vossa curiosidade e verem o que é que lá vem escrito, mas damos um apoio. Então, Allan Kardec definiu em O Livro dos Médiuns que a mediunidade poderia ser de efeitos intelectuais e efeitos materiais. Por exemplo, as materializações, que nós denominamos tecnicamente como ectoplasmias, porque são fenômenos do ectoplasma. Essa substância que reveste a parte exterior da célula. Ectos, em grego, fora. O plasma, uma das três partes constitutivas da célula. Os fenômenos de bilocação. Eurípides Bassanulfo estava no seu laboratório em Sacramento e aparece no lugar, atendendo a uma gestante que estava para dar à luz, e ele faz o parto. Santo Antônio de Pádua, que se encontrava numa cidade, vai defender o pai, aparecendo diante do tribunal, pai que estava sendo acusado de um crime que não havia perpetrado. E outros tantos notáveis, como Chico Xavier, em um episódio extraordinário, quando recebeu o título de cidadão de Belo Horizonte, e estando ele na sede da União Espírita Mineira, um homem aturdido e embriagado sobe os degraus e avança na sua direção, criando uma situação embaraçosa. Poucos minutos depois, entra a polícia. E ao chegar perto para retirar o cidadão inconveniente, olham para Chico e surpreendem-se. Como? Ele esteve ali na exposição, que era no edifício próximo, e chamou-nos. Então, são fenômenos de bilocação, em que o espírito pode apresentar-se no lugar e materializar-se, tornar-se tangível. Fenômenos mediúnicos de efeitos materiais. Os intelectuais, a psicografia, a incorporação. Os fenômenos de natureza pictórica, psicopictografia, de pintura, musical. Os fenômenos da clarividência, da clareaudiência. Os fenômenos dos sonhos premonitórios e todos eles. Então, queridos amigos, aqui podemos encontrar a caracterização, a definição de cada um destes fenómenos. Vimos aqui ele referir, sublinhar o fenómeno da bicorporeidade, bilocação, mas outros todos aqui encontramos, estão aqui da escrita direta, está a divisão entre os defeitos físicos e os defeitos inteligentes, a psicografia, enfim, toda uma série. Nós aqui podemos compreender que fenómeno é aquele que nós estamos a observar em determinada situação ou que vemos ocorrer com determinado médio. Tem esta característica de explicação, de caracterização destes fenómenos. Na subparte seguinte, encontraremos os capítulos que vão do 14 ao 20, que fala dos médiuns. Se tínhamos falado na primeira subparte dos fenómenos, depois, pelos fenómenos, os fenómenos acabam por dar o nome ao tipo de mediunidade. Um fenómeno de psicografia dá origem a um médium psicográfico. Psicografia, estão a ver? Um fenómeno de audiência dá origem a um médium audiente e assim sucessivamente. E é isto que nós vamos encontrar agora aqui nesta segunda parte e que vamos mostrar-vos também um aperitivo em vídeo. Nós podemos encontrar os escreventes, os médios especiais. Muito importante este capítulo 17, a formação dos médios. Para
quem queira desenvolver ou sinta a necessidade de desenvolver a sua mediunidade ou oriente outros no seu desenvolvimento, este capítulo é essencial e é de caráter essencialmente prático. Aqui Kardec dá indicações de iniciação, tem exercícios práticos, inclusivamente, para o médium começar a dar os primeiros passos, identificar o seu anjo da guarda, compreender como funciona a sua mediunidade, ver que tipos de expressão mediúnica tem. Portanto, de leitura obrigatória e de prática obrigatória, aqueles exercícios que lá vêm, nomeadamente pela psicografia, independentemente depois da capacidade dominante que se venha a revelar. Pois os perigos da mediunidade, o seu papel e a influência moral. Então vamos ver também um vídeo pequeno que nos vai mostrar isto. Então Allan Kardec estuda cada peculiaridade mediúnica, nesse elenco notável de manifestações, porque cada mediunidade exerce uma função precípua, a mediunidade de cura, na qual o médium deve ser o exemplo de saúde moral, para que as entidades venerandas dele se utilizem, retirando-lhe as energias saudáveis, que são manipuladas com o fluido cósmico para beneficiar aqueles que têm necessidades. A mediunidade infantil, a mediunidade nas crianças, como fazermos? Porque já que a mediunidade é um fenômeno normal, aqueles médiuns ostensivos, a partir dos 2, 3 anos, apresentam na infância. Então, são fenômenos turbulentos, os pesadelos, a inquietação, a irritabilidade, as noites terríveis dessas crianças e seus pais. Como fazer? Desenvolver a mediunidade? De maneira nenhuma. A criança não dispõe de mecanismos defensivos. Então, Allan Kardec orienta-nos uma terapia, a terapia dos passes, da água fluidificada, a terapia psíquica, a conversação, a prece, o apoio. Mas por que isto ocorre? Porque os médiuns, em geral, não somos missionários. Somos espíritos em provas, em rudes provas, carregando a carga tremenda dos nossos deslizes e débitos de outras existências. Então, aqueles inimigos vêm e cobram-nos. A criança é somente infantil no corpo. O espírito que ali se encontra já teve muitas experiências, talvez milenárias. Mas a criança nos provoca ternura, apoio pela falta de mecanismos defensivos e de autoproteção. Os pais deverão levá-las à casa espírita, matriculá-las no estudo infanto-juvenil, da doutrina, para que numa outra psicosfera reabasteçam-se e defendam-se a mediunidade nos animais. Mas também um outro capítulo, os riscos da mediunidade. Porque sendo uma faculdade paranormal, é sempre uma faculdade em risco, porque de acordo com a conduta do médium, irá atrair espíritos do mesmo nível ético-moral, intelectual, de natureza sociológica, podendo criar situações profundamente embaraçosas, as obsessões. Então, amigos, este capítulo tem um conteúdo muito importante. Fala-nos dos perigos da mediunidade, das questões das obsessões, como combatê-las. Todos as sofremos de alguma forma, porque todos somos médios, pelo menos a obsessão simples. Essa é manejável, devemos evitar deixá-la progredir, passando para a fascinação, subjugação e possessão. A mediunidade nas crianças, entender essa história da mediunidade dos animais, mas existe, não existe, como é que é. Portanto, tudo aquilo que tem que ver com os médiuns em si, é o que nós podemos encontrar neste capítulo. Depois, e por último, o conjunto da subparte, desta segunda parte, que nos fala do meio e que tem também apensos aqueles últimos capítulos que terminam com o vocabulário espírita. Mas também tem o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem indicações sobre a constituição das reuniões e tem aquele capítulo até de ensaio experimental para nós nos treinarmos a diferenciar as mensagens sérias das mensagens frívolas, por exemplo. Vamos também ver um pequeno vídeo que nos vai falar exatamente de todos estes assuntos, desde a influência do meio, dos animais, da obsessão, da identificação, as contradições, as mistificações, as evocações, como fazer as evocações, que perguntas podemos fazer aos espíritos, e enfim, terminando
no vocabulário, tendo passado pelas tais dissertações de caráter prático e pedagógico. Vamos ver num Então, o vídeo também. capítulo das obsessões é fascinante, porque Allan Kardec vai demonstrar que essas obsessões podem ter 3 caracteres. A obsessão simples, a mania. O indivíduo fica maníaco, desejando exercer a mediunidade fora de hora, querendo exibir a mediunidade. É um distúrbio. Temos agora a mediunidade por fascinação, em que o indivíduo fica maníaco. A toda hora ele quer escrever, aonde ele esteja, estará movimentando a mão, ou muitas vezes dizendo-se inspirado, assessorado pelos espíritos a qualquer hora. E, por fim, a mais grave, a subjugação, em que ele perde totalmente o tirocínio. Allan Kardec, com muita proficiência, também estudou a suspensão e a perda da mediunidade. Então, a mediunidade pode ser suspensa por determinação dos guias espirituais do médium que a esteja usando de maneira inválida. Mas quando se trata de uma pessoa leviana, não sentindo a presença dos espíritos, simula e vem as mistificações dolorosas. Mas podemos chegar até a perda da mediunidade. É muito fácil acreditarmos que espíritos venerandos estejam ao nosso alcance para qualquer frivolidade. Não é exatamente assim. Então, muitas vezes, os médiuns entusiasmam-se e começam a querer ser portadores de mensagens de espíritos célebres, pecando em estados que nós denominamos como anímicos, que são de autossugestão da sua própria alma. Mas Allan Kardec não ficou apenas aí. Ele foi mais adiante e estuda, através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita. Então, Allan Kardec recomenda a criação de grupos mediúnicos sérios e estabelece o que é um grupo mediúnico sério. Pessoas sérias, graves, pessoas responsáveis, de conduta irreprochável, se possível, de conduta moral saudável, que se estejam esforçando para serem melhores, que ainda não atingiram a perfeição, mas estão a caminho dela, como sendo a sua meta. Em que os grupos sejam pequenos. Então, Allan Kardec, com todo cuidado, coloca nas últimas páginas do livro dos médiuns muitas comunicações que ele comenta. Por exemplo, uma comunicação de Chateaubriand. Chateaubriand foi um dos mais nobres escritores de língua francesa. E então ele vem dar uma mensagem comum, que poderia ser firmada por José Antônio Margarida, por qualquer pessoa. E Allan Kardec pergunta, estará esta mensagem ao nível de uma personalidade como Chateaubriand? Então Kardec seleciona as mensagens para o estudo. Então o Livro dos Médiuns é a mais notável obra que jamais se publicou em torno da paranormalidade humana. É nesta terceira e última parte, por exemplo, que no capítulo 20, quando se fala da influência moral do médium, está inserida no meio, que encontramos o item 230, que é aquela frase famosa de Erasto, o espírito elevado, que nos diz que na ciência espírita mais vale desperdiçar 10 verdades do que crer numa mentira ou teoria errônea, dando exatamente mostras da solidez do espiritismo enquanto ciência. Precisamos ser céticos. Por isso, aqui Divaldo Franco no final falava daquele exemplo de Chateaubriand. É uma das mensagens que lá vem. Nós temos que olhar para o conteúdo das mensagens, é isso que nos interessa. E se alguma coisa não entrar no crivo da nossa razão, depois deixá-la passar e pesquisar por outras que confirmem ou neguem. E é isto, queridos amigos, em que é constituído o livro dos médiuns, grosso modo. Nós, para vos trazermos esta palestra, nós consultamos todos estes livros, cá estão, ali na primeira linha. Começais por encontrar as instruções práticas, não é? Que foram substituídas depois pelo livro dos médiuns, depois o livro dos Espíritos, Evangelhos, Céu e Inferno, Gênesis, são livros que nós consultamos, bem como que é o Espiritismo, a Revista Espírita, o catálogo, as obras póstumas, não é obra da codificação fundamental, mas é da autoria de Kardec, ajuda-nos a perceber, por exemplo, nesta particularidade das mensagens, ajuda-nos a vermos essas mensagens. Há algumas mensagens que Kardec não as aproveitou para as outras obras por dúvidas, nomeadamente tem a ver com a teoria da beleza, por exemplo. Uma biografia de Kardec, da Rissous, o tal livro,
estudando o livro dos médiuns do Projeto Manuel Filomeno Miranda, que vos aconselho. O nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que aportamos logo na primeira parte os cuidados que aportam para estas questões do meio. E nós pormos em dúvida, a sermos céticos, pormos em dúvida aquilo que não nos passa no crivo da nossa razão. Porquê? Porque a realidade é uma coisa. E nós vemos a realidade segundo uma versão, que é a nossa verdade. E os espíritos é a mesma coisa. Portanto, a melhor interpretação da realidade é aquela que mais espíritos coincidem numa determinada época e com um determinado avanço intelectual sobre essa interpretação. E pronto, essa passará a ser a tese que temos naquele momento, mas com mais adiantamento, outros espíritos mais avançados, uma época mais avançada intelectualmente, teremos que reformular. E o espiritismo assim não é por acaso que Kardec, todas as obras da codificação fundamental, com exceção da Viagem Espírita de 1802, porque é o relatório de uma viagem apenas, mas todas as outras têm caráter filosófico e científico, e ele foi alterando. Inclusive, é o livro dos médios. Porque é que ele tem 11 edições? Se ela fosse perfeita, não é? Se não progredisse, ficava na primeira e já estava, não é? Portanto, nós devemos ter este cuidado e é para isso que nos devemos preocupar em estudar a codificação, que tem muitos e bons conselhos. Depois tem aí estes links deste vídeo, por exemplo, que vimos, que é da Fátima Carvalho, é do Divaldo Franco, enfim, e mais alguns links de sites que vale a pena os amigos também percorrerem para estudar. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, seja de YouTube, seja de Facebook, nomeadamente Espiritismo JG, Sala de Estudos Virtuais, e onde nós agora iremos ver vossas eventuais perguntas e comentários, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua questão numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail que aqui vemos e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível. Estaríamos, pois, agora à vossa disposição para qualquer questão que nos queiram colocar.